respeito, indiferença e tolerância. Essa questão me foi colocada há algum tempo e eu não tinha registrado ainda o que eu pensava, né? Se fosse por escrito ou em vídeo. Resolvi registrar em vídeo. Eu acho que respeito hoje é usado em dois sentidos. Um verdadeiro, o outro falso. O primeiro sentido, que é verdadeiro do respeito, é quando você tem alguma admiração, quando você presta alguma reverência. Ou seja, é um sentimento positivo. Você respeita aquilo que desperta em você alguma admiração, alguma reverência. Ou você reconhece algum mérito. Por exemplo, quando você reconhece a autoridade. Você reconhece, por exemplo, a autoridade dos seus pais. Então, quando você reconhece esse mérito, seja ele moral, profissional, você respeita. Você respeita algum profissional reconhecido na sua área de atuação. Enfim, isso é respeito. Ou você respeita alguma religião, que você vê ali méritos. Você respeita o líder religioso, porque você vê nele méritos. Agora, muitas vezes a gente fala assim, eu respeito a opinião. A maioria das vezes, essas opiniões não fazem a menor diferença. Isso não é respeito. Isso é indiferença. Isso é indiferença. Que é o outro sentido. Então, nós usamos a palavra respeito, muitas vezes, quando queremos dizer que somos indiferentes. Ou seja, há uma confusão semântica da palavra respeito. A palavra respeito é reconhecimento de méritos. Quando você vai olhar no dicionário, eu olhei no Piberan, tem lá obediência, acatamento, evitar falar certas coisas perto da pessoa. Por quê? Porque você reconhece mérito moral daquela pessoa, então você evita falar determinadas coisas, tocar em determinados assuntos, Você obedece porque você reconhece a autoridade daquela pessoa, tá? E aí por diante, E aí por diante. Então você respeita porque você reconhece méritos. Agora, quando por exemplo, respeitar a opinião, como deu o exemplo, mas aquela opinião não faz a menor diferença na sua vida, não desperta em você respeito, reverência àquela opinião, isso não é respeito, isso é indiferença. E aí nós estamos errados. Por exemplo, eu não respeito um budista, simplesmente é indiferente para mim. É indiferente, não muda nada na minha vida. O pensamento budista ou o pensamento espírita não muda nada na minha vida. Eu respeito, por exemplo, pastores da igreja adventista, embora eu não concorde com muita coisa, mas vejo neles méritos. Os seus estudos, a sua disciplina, tem ali alguma coisa admirável que deve ser respeitado e reverenciado, ou seja, desperta em mim certa reverência. Isso é o respeito. Tá? Então, respeito não é indiferença. É muito diferente. E muitas vezes nós dizemos que respeitamos aquilo que na verdade é indiferente para nós. E a tolerância? A tolerância também é parecida com o respeito. É um sentimento ativo. É um sentimento que nós precisamos exercer. Precisamos construir, por assim dizer. Só que a tolerância, de certa forma, ela é contrária ao respeito. Por quê? Enquanto o respeito surge quando você admira, quando você aceita algo e concorda com algo, a tolerância é o contrário. É quando você aceita algo que você não concorda, tampouco admira. Por exemplo, ficando aqui no campo da questão da religião, tem lá uma igreja pentecostal perto da sua casa, que é um ovo, de tão pequenininho o lugar, e o cidadão tem um alto-falante enorme lá, Parece na cabeça dele ele está num estádio de futebol. Está falando para 100 mil pessoas, quando na verdade não passa de meia dúzia de pessoas dentro da igreja. E aquilo lá fica até meia-noite ali fazendo barulho na sua cabeça. Ali vai surgir a tolerância ou a intolerância, porque você não concorda com aquilo. É isso. Isso é a tolerância ou a intolerância. Se voltarmos na história, nós vamos ver várias intolerâncias, nazismo, cruzadas, hoje o terrorismo, são questões de intolerância. Na verdade, o terrorismo tem algumas peculiaridades, porque não dá nem para falar intolerância, não tem ali, acho que não tem essa afetação toda. É na verdade ideologia de combate mesmo, e tudo mais. Então tem algumas peculiaridades. Mas você pode pensar dessa maneira também, a intolerância ao pensamento do outro.
Então, às vezes, o pensamento é totalmente contrário e você tolera. Né? Isso é a tolerância, né? Que é diferente do respeito. Respeitar não é ser indiferente, nem tampouco tolerar. Respeitar é quando aquilo desperta em você concordância e admiração. Indiferença é quando aquilo não desperta nada em você. E a tolerância é quando alguma coisa desperta em você, te irrita, te incomoda, mas mesmo assim você aceita a presença daquela ideia, daquela pessoa, daquela questão, daquela situação ali ao seu redor.